Fala galera, tudo bem? Começando mais um episódio aqui da série Mega Java BR. Então prazer, meu nome é Rodrigo e hoje vai ser o dia em que você vai se formar em controles P&D. Então como no vídeo passado a gente entendeu o que era o P&D e o controle proporcional, hoje a gente vai entender o que é o termo integral e o termo derivativo e como eles atuam no nosso robô. Então pessoal, bora voltar para a situação que a gente estava discutindo no vídeo anterior. Depois que a gente ajustou a constante Kp, percebemos que o robô estava quase chegando ao set point, mas ainda tinha uma pequena diferença. Isso acontece porque o robô perde um pouco de aderência quando está muito perto do lugar certo. Resumindo, se o erro for muito pequeno, a potência do motor também é pequena. E se o erro for muito pequeno, a potência fica tão baixa que o robô não consegue chegar até a posição, porque falta atrito. E é por conta desses tipos de problema que o P&D possui outras letras. Nesse caso, a gente pode resolver utilizando a constante integral, que queremos que o robô aumente gradualmente a velocidade conforme for chegando no set point. Então, para a gente fazer isso, a gente vai acumular todos os pequenos erros ao longo do tempo e usar a soma desses erros para adicionar na saída do nosso motor. Então, nesse sentido, sempre que houver um erro, a soma será incrementada, resultando em um aumento gradual na saída. Quando o erro atinge zero, a soma para de aumentar. E se o erro for negativo, a soma começa a diminuir. Então, pensando um pouquinho mais na parte matemática, para o KI funcionar, ele é multiplicado por uma constante que é o error sum, ou soma dos erros. E quanto for maior o KI, maior vai ser a saída do nosso motor. Então, para a gente juntar o Kp com o KI, basta a gente adicionar esse cálculo na fórmula do proporcional, resultando assim em um controle PI. Vale ressaltar que dependendo de qual é seu objetivo, você não precisa de um controle P&D completo. Existem times que utilizam apenas o controle proporcional, outros usam o PD, proporcional e derivada, já outros usam só o PI, proporcional e integral. Então vai tudo isso depender da sua necessidade. Então galera, agora é a hora da gente implementar o nosso segundo termo no nosso algoritmo P&D. Então para isso a gente vai estar utilizando o código do vídeo passado. E vai ser a partir dele que a gente vai começar o código desse vídeo. Então, portanto, vamos iniciar. Para a gente iniciar, vamos começar configurando uma variável constante para armazenar o valor do KI, como feito anteriormente com o Kp. Relembrando um pouquinho da lógica que a gente vai implementar no código, vai ser a seguinte. Vamos somar todos os erros e multiplicar por um intervalo de tempo, que no código a gente vai chamar de ΔT. Por conta disso, a gente vai necessitar de duas variáveis globais para armazenar a soma dos erros, que vai ser o error sum, e o intervalo de tempo, que é o last timestamp. E para a gente fazer isso funcionar, nós vamos precisar resetar o erro para zero e setar o last timestamp para o tempo atual, toda vez que o código for iniciado. Após isso, calcularemos ΔT subtraindo o tempo atual do tempo anterior. Em seguida, adicionaremos o erro atual multiplicado por ΔT, a soma dos erros. Agora, vamos implementar o KI na fórmula do P&D. Então, adicionaremos o KI multiplicado pela soma dos erros, como feito na fórmula. E por último, atualizaremos o last timestamp para o momento atual. Agora, nós temos o controle integral adicionado ao nosso código P&D. Para isso, vamos realizar alguns testes com o nosso robô. Após os testes, conseguimos perceber que temos um problema em nosso código. Olhando para o gráfico, vemos que a integral está ativada durante toda a execução do P&D, assim adicionando gradativamente mais e mais erro para o error sum, mesmo se o erro for grande. Isso ocasiona algumas oscilações, e o robô vai com muita velocidade para o set point, assim passando dele. Isso é chamado de overshoot. Porém, o que queremos, na realidade, é que o robô apenas comece a adicionar o erro ao error sum quando estiver próximo ao set point. Para resolver isso, basta adicionar uma medida de área específica para o controle KI ser ativado, assim podendo resolver o nosso problema. Bom, então primeiramente criaremos uma variável para armazenar a medida da zona desejada em que o KI vai ser ativado. Agora, nós vamos criar a lógica responsável por habilitar e desabilitar o KI. Para isso, vamos adicionar um comando if. Assim, vamos verificar se o erro é menor do que o limite e se o erro for menor que o limite, começaremos a fazer o incremento do erro. É necessário lembrar que a área da zona deve ser a menor possível para evitar o incremento de erros muito grandes. Porém, o Kp deve estar bem ajustado para não termos outros problemas.
Após a realização dessa nova implementação, podemos fazer alguns testes no nosso robô. Absurdo, velho. Posso voltar. Podemos observar que o robô parou exatamente no set point, porém ele demorou muito tempo para fazer isso. Em alguns casos a gente não pode utilizar esse sistema exatamente por conta disso, a resposta tem que ser quase que imediata. Caso seja necessário um controle extremamente preciso, podemos implementar o terceiro termo, que é o derivativo. Desse modo, podemos parar exatamente no set point, sem nenhum tipo de oscilação. O termo derivativo, representado pela letra D no controle P e D, é responsável por lidar com a taxa de variação do erro. Em termos simples, o termo derivativo age para prever e controlar a velocidade com que o erro está mudando. A ideia por trás do termo derivativo é que, se o sistema estiver se aproximando rapidamente do ponto de ajuste desejado, é possível antecipar essa abordagem e reduzir a saúde do controlador para evitar o overshooting. Em outras palavras, o termo derivativo age como um amortecedor que reduz a velocidade com que o sistema se move em direção ao ponto de ajuste, ajudando a melhorar a estabilidade e a resposta do sistema. Como nas outras vezes, vamos integrar o controle derivado junto com o controle integral e proporcional. Para isso, basta adicionar na equação. Agora, vamos para o nosso código. Então, como nas outras vezes, vamos então criar uma constante global para ser o KD. Além disso, para construir a lógica do PID, precisamos criar uma variável global que vai guardar todo o valor do erro e setar essa variável como zero. Após, vamos calcular a inclinação do erro, que é a mudança no erro dividida pela mudança no tempo. Isso representa a taxa na qual o erro vai estar diminuindo. Vamos então atualizar nossa equação colocando os valores do KD e fazer o update do último erro. Agora que finalizamos nosso controle PID, podemos ajustar esses valores para fazer com que o nosso robô se ajuste perfeitamente ao set point, como podemos observar nesse último teste. De forma resumida, o PID é um controle que utiliza para controlar a saída de tensão do motor, e para fazer isso utilizamos três letras, que são proporcional, P. Este componente responde ao erro atual entre a variável medida e o valor desejado. Quanto maior o erro, maior será a saída proporcional, tentando reduzir o desvio. O componente proporcional pode ser comparado ao presente, ele responde ao erro atual. Integral, I. Esse componente lida com a acumulação do erro ao longo do tempo. Ele age para corrigir qualquer erro persistente, garantindo que o sistema alcance e mantenha o valor desejado. O componente integral é como olhar para o passado, ele considera a acumulação de erros ao longo do tempo. Derivativo, D. Este componente considera a taxa de variação do erro. Ele age para prever e controlar a velocidade com que a variável está se aproximando do valor desejado, ajudando a evitar o overshooting e melhor a estabilidade. O componente derivativo está relacionado ao futuro, ele analisa a taxa de mudança do erro. Então galera, o PID ele utiliza uma combinação ponderada desses três componentes para gerar a saída do controle. A ideia é ajustar esses três pesos para otimizar o desempenho do sistema, garantindo uma resposta rápida e estável durante mudanças nas condições do ambiente. Em termos simples, o PID funciona como um cérebro, que constantemente avalia o desvio da variável controlada em relação ao valor desejado e ajuda a saída do sistema para minimizar esse desvio. Então pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse foi o último episódio dessa série de 6 vídeos que a gente fez aí, ensinando do básico até o intermediário da programação em Java para FRC. Então se vocês tiverem mais alguma sugestão, mais algum comentário, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo que a gente vai estar olhando. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram sugerir para os próximos episódios, fiquem à vontade. Até mais e muito obrigado!